E já estamos em direto. Muito boa tarde. Olá, Telmo. Obrigada por teres aceitado este convite da Direção Olá, Regional de Gina. Assuntos do Mar para participar nestas conversas em direto com os cientistas. Então, hoje, a pergunta que é lançada é: a política para o mar usa o conhecimento científico? Mas antes de passarmos à resposta a esta pergunta, vamos perceber um bocadinho melhor o que é que tu fazes, o teu trabalho de investigação. Portanto, és investigador no IMAR e no Centro de Investigação Oceanos. Tens estado envolvido em projetos, sobretudo na área do mar profundo, dominas o mar profundo. O que é isto do mar profundo? Olá, boa tarde, Gina. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui com vocês e partilhar um bocadinho esta experiência sobre a investigação que se faz nos Açores e, nomeadamente, a investigação que se faz de apoio à decisão. Bom, o mar profundo é um conceito um bocado abstrato, mas nós temos tendência de definir o mar profundo aquela zona do oceano onde a luz não penetra e que normalmente pode-se dizer que fica para além dos 200 metros de profundidade. As características do mar profundo é, como eu estava a dizer, uma zona do oceano onde não existe luz, onde a pressão normalmente é muito grande, onde a temperatura é muito baixa e onde a quantidade de oxigênio disponível também é bastante limitada. Uma curiosidade é que esta região do mar profundo é de facto o maior ambiente que existe no planeta Terra, a nível de área e de volume. Apesar de ser um dos ambientes ainda menos conhecidos e onde existem cada vez mais, onde existem surpresas cada vez em que investigamos o mar e que visitamos o mar profundo. E é precisamente essas surpresas que tu tens encontrado. Tens-te dedicado, então, aos ecossistemas do mar profundo, e desses são os montes submarinos. Afinal, também, o que é que são isso dos montes submarinos, para quem nunca ouviu falar? Bom, os montes submarinos, eu não sei se estão a ver uma imagem agora a passar sobre o monte submarino gigante. Os montes submarinos acabam por ser montanhas que estão debaixo d'água. Para quem vive aqui na zona do Faial Pico de São Jorge ou nos Açores, é muito fácil perceber a montanha do pico debaixo d'água. Isso é o conceito do monte submarino. E muitos dos fenómenos que nós, principalmente nós que estamos aqui no Faial e em São Jorge, quando olhamos para a montanha do pico e vemos o típico chapéu em cima da montanha, é uma excelente analogia para alguns dos fenómenos que acontecem nos montes submarinos. Devido às correntes, quando encontram os montes submarinos, formam normalmente correntes circulares em que acabam por aprisionar, para além de aumentar a produtividade à superfície dos montes submarinos, também acabam por poder, em alguns casos, aprisionar a produção primária e secundária, que faz com que estes montes tenham uma elevada produtividade e não só sejam importantes para as comunidades bentónicas que vivem nos montes submarinos, mas também são muito importantes na ligação ao ambiente pelágico. E nós, quando olhamos muitas vezes para a montanha do Pico, vemos esse chapéu, e esse chapéu é às vezes ilustrado, pode ser comparado a alguns fenómenos oceanográficos que são observados nestas montanhas submarinas. Quantos montes submarinos existem nos Açores, aqueles que já foram descobertos? Bom, o conceito de monte submarino está a evoluir à medida que nós vamos conhecendo mais sobre o fundo marinho dos Açores. Nós, num trabalho que fizemos, penso que foi em 2008, baseado na melhor batimetria disponível na altura, nós identificamos cerca de 300 montes submarinos grandes. Mas, de facto, com o desenvolvimento da tecnologia e com os novos mapeamentos que têm sido feitos, nomeadamente pelo Instituto Hidrográfico no Mar dos Açores, nós percebemos que alguma das estruturas a que nós chamávamos montes submarinos não são, de facto, aquelas estruturas cónicas, redondas, de origem vulcânica, mas fazem parte, por exemplo, da crista média atlântica e são um bocadinho mais alongados. Ou seja, existe
existem cerca de 300 estruturas geomorfológicas grandes que têm funcionamento parecido ao dos montes submarinos. Agora, poderão ser geologicamente chamados de outras coisas, mas a verdade é que sempre que existem estes novos trabalhos de varrimento com multifeixe para mapear o mar profundo dos Açores, novas estruturas são descobertas e o oposto também acontece. Aconteceu uma coisa curiosa em 2018, durante um cruzeiro com o Instituto Hidrográfico, na zona das Flores e do Corvo, em que estávamos a mapear 2 montes submarinos, um chamava-se Cachalote, o outro não tinha nome, e na realidade o que não tinha nome simplesmente não existia, apesar de estar mapeado nas cartas da altura que continham a melhor informação disponível. Lá está, uma surpresa. Pronto, de alguma forma, se calhar já respondeste um bocadinho esta minha próxima questão, que tinha a ver com se os montes submarinos são todos iguais, e há bocado também falaste da importância, portanto, das comunidades bentônicas. Para quem não sabe isso, o que é também, se calhar, melhor explicar um bocadinho estes conceitos. Mas de facto, acho que pode ser interessante ressalvar este aspecto, que de facto os montes submarinos não são todos iguais. E por isso é que existe uma necessidade grande de visitar essas estruturas geomorfológicas para, por um lado, tentar perceber quais são as comunidades bentónicas que vivem em cada um deles. E comunidades bentónicas são a fauna que vive associada ao fundo, que podem ser, como a Marina explicou aí há uns dias atrás, podem ser corais de águas frias, podem ser esponjas ou podem ser outro tipo de organismo, mas são aquelas comunidades que vivem associadas ao fundo e que, em alguns casos, formam habitats tridimensionais que são habitats importantes para peixes, alguns de valor comercial e também para outros organismos. Em relação a um artigo que publicaste há uns anos, creio que foi o primeiro artigo científico a nível mundial, que demonstrava que perto do topo dos montes submarinos havia mais abundância de peixes pelágicos e também de algumas espécies de cetáceos e aves. Porquê que achas que isto... Podemos ter um filme sobre isso agora. Boa, boa. E porquê é que isto acontece? Portanto, creio que isso também foi um objeto de estudo. Sim, nós nesse trabalho, que também penso que foi publicado, não sei se em 2006, fazemos a primeira análise em que demonstra que, de facto, no topo de alguns montes submarinos, não de todos, devido possivelmente a estes fenómenos de aumento da produtividade, que tem a ver ou que pode estar relacionado com as correntes associadas aos montes submarinos, que fazem com que venham nutrientes, que sejam arrastados nutrientes do fundo do mar até à superfície, que depois, entrando em contacto ficando disponível para a zona, para o fitoplâncton, depois poderá ter um aumento, uma amplificação na cadeia trófica, ou seja, haver mais fitoplâncton, mais zooplâncton, mais pequenos predadores e mais predadores, e haver esta amplificação na cadeia trófica em montes específicos, em montes submarinos específicos. Portanto, mas nem todos os montes submarinos produzem este fenómeno. Por isso é que também na parte do apoio à decisão é importante tentar identificar quais são estes montes submarinos que são, por um lado, importantes para as comunidades biológicas, para outro lado, importantes também para o ambiente pelágico, para poder fazer uma melhor gestão dos ecossistemas marinhos e, no caso específico, dos ecossistemas marinhos dos Açores. Então aqui entramos, de facto, na resposta à pergunta que era o desafio que era lançada, que é: a política para o mar usa o conhecimento científico, portanto, os projetos em que tem estado envolvido e que se dedicam a estudar o mar profundo e estes ecossistemas, de facto têm depois um reflexo nas políticas dirigidas ao mar e na gestão, quer de conservação, quer depois inclusive dos próprios recursos pesqueiros. Sim, é verdade. Também agora podemos passar aqui um pequeno vídeo com algumas imagens soltas do que é que nós fazemos e o trabalho que nós fazemos, e penso que mais para o fim parece a parte mais chata do trabalho, que é quando temos que sintetizar os resultados e às vezes pôr uma camisa e ir para reuniões com os nossos parceiros para tentar passar a mensagem
de facto, partilhar a informação científica que pode ser útil para a gestão. Mas o trabalho que tem sido feito nos Açores de apoio à gestão é um trabalho que vem para aí desde os anos 70, dos anos 80, e principalmente relacionado com o mar profundo. Às vezes nós esquecemos de referir o trabalho do Luís Saldanha, que foi de facto um dos últimos exploradores portugueses, que fez muito trabalho nos Açores, ajudou a descobrir várias fontes hidrotermais, que esse conhecimento não só foi útil do ponto de vista do desenvolvimento do conhecimento e do paradigma científico, mas também, para um lado, ajudou a passar a mensagem de que da necessidade de proteger algum destes ecossistemas, nomeadamente dos ecossistemas das fontes hidrotermais. E de facto é que, pronto, já se passaram muitos anos, mas neste momento as fontes hidrotermais dos Açores estão todas incluídas no Parque Marinho dos Açores, são todas alvo de algum nível de proteção, e este facto deve-se, por um lado, ao trabalho científico para a sua descoberta, e por outro lado a uma proatividade da comunidade política e dos nossos decisores políticos, em que perceberam, através da informação que lhes foi passada, a sensibilidade destes ecossistemas e a necessidade de os proteger. Existem muitos exemplos. Os Açores e Portugal em geral, os Açores em particular, acabaram por ser também muitos pioneiros por exemplo, em todas as medidas de conservação dos ecossistemas marinhos, com a designação de várias áreas marinhas protegidas no início dos anos 80, depois toda a participação muito ativa nas políticas europeias, nomeadamente no todo o programa Natura 2000. Portanto, existe uma longa história, não só de investigação, só para terminar, não só de investigação, mas também de investigação de apoio à decisão, em variadíssimas áreas, desde, por exemplo, como estavas a referir, o apoio à decisão na área das pescas, mais na área da conservação, mas também na área, por exemplo, não sei se a Mónica referiu isso, no apoio à legislação das atividades marítimo-turísticas, mas o apoio à decisão está vertido em quase todas as atividades de investigação feita nos dias que correm. A Mónica não referiu porque a conversa de ontem foi adiada para a próxima semana. Portanto, ontem acabámos por não ter conversa em direto. Mas eu gostava, e eu sei também que já na nossa conversa anterior, um dos temas que gostarias de abordar e que também tem a ver com os estudos que foram feitos nos montes submarinos, e com também depois o apoio à decisão, não só a nível regional, mas até sobretudo, essencialmente a nível global, em termos de governança dos oceanos, tem a ver com o caso, por exemplo, dos impactos da pesca nestes ecossistemas, a diferença entre o palangre, por exemplo, e a pesca de rastro, que não é praticada nos Açores. Se quiseres falar sobre esse teu trabalho também. Sim, nós há muitos anos, iniciou-se num projeto co-coordenado com o Dr. Filipe Parteiro, em que começámos a perceber ou a tentar estudar as comunidades de corais e de esponjas do mar profundo e, ao mesmo tempo, tentar perceber quais eram os impactos da pesca nessas comunidades que são consideradas sensíveis, porque, como a Marina explicou, têm uma história de vida muito longa, um crescimento muito reduzido. Mas começou a surgir a necessidade, até por alguma pressão de algumas organizações não governamentais, começou a surgir a necessidade de tomar algumas medidas de proteção destes ecossistemas marinhos vulneráveis no âmbito da União Europeia, mas tudo começou no âmbito das Nações Unidas, na FAO, em que a FAO criou umas regulamentações em que tentava identificar o que são esses ecossistemas marinhos vulneráveis, chamados VMEs, e que haveria uma necessidade de tentar reduzir os impactos da pesca nestas comunidades nestes ecossistemas marinhos vulneráveis. E nessa altura começou-se a discutir, não só a nível da FAO, mas também a nível da União Europeia, a necessidade de
teve algumas limitações sobre as atividades de pesca para além de uma certa profundidade, nomeadamente falavas dos 800 metros, outros dos 400 metros. E nós fizemos um trabalho em que basicamente não só quantificávamos o impacto da pesca, por exemplo, do palangre de fundo nessas comunidades vulneráveis, mas também punhamos no contexto de outras artes de pesca, nomeadamente nas artes de pesca do arrasto de fundo. E as conclusões, pronto, aquilo que nós costumamos dizer é que todos os modelos estão errados, mas dão-nos apenas boas indicações que podem ser úteis também para informar a gestão. Indicam-nos que, por exemplo, a linha de mão nos Açores praticamente não tem impacto nestas comunidades vulneráveis. O arrasto já começa a ter o palangre de fundo tem algum impacto, mas tem um impacto muitas ordens de magnitude inferior ao arrasto. E isto ajudou a que nas discussões, não só da União Europeia, mas também da FAO, começássemos a olhar para as artes de pesca de uma forma distinta e começássemos a olhar para o arrasto e para o palangre de forma distinta e começar a discutir medidas por arte de pesca e não por extrato de profundidade. E neste contexto, o trabalho que foi feito nos Açores, na altura, no âmbito do projeto Coral Fish, Corazon, mas que depois continuou pelos projetos mais recentes, o Atlas e nomeadamente agora o iAtlantic, mas também o MapGES, ajudaram a fornecer informação para definir políticas não só para um lado de conservação destes ecossistemas, mas para outra que reconhecessem as diferenças entre as diversas artes de pesca. Ainda pegando aqui nesta questão da importância do conhecimento científico como apoio para apoiar a decisão, portanto, para as políticas do mar, também há aqui um projeto que foi muito importante para os Açores, que é o Discardless, também creio que estiveste envolvido nesse projeto, que fez com que a região tivesse, no fundo, argumentos junto de Bruxelas para conseguir a isenção da obrigatoriedade tanto do desembarque de pesca acessória. Se quiseres explicar também um bocadinho sobre este projeto e a sua importância. Sim, pronto, é preciso realçar que o trabalho que eu faço e que a maior parte dos investigadores fazem, tem como objetivo disponibilizar informação e depois existe uma data de utilizadores que podem ou não utilizar essa informação, e dos utilizadores inclui-se a comunidade dos pescadores, as associações de pescadores, o governo regional ou as próprias ONGs, ou seja, o nosso trabalho não é talhado à medida das necessidades, ou seja, é um trabalho científico que tende de ser independente e que depois é utilizado da forma que, neste caso, os interlocutores acharem necessário. No caso do projeto Discardless, o Governo Regional acabou por, utilizando a informação que foi produzida nesse projeto, achar que havia justificação para pedir a isenção da descarga desse pescado, que seria naturalmente rejeitado para o mar, devido a 2 ou 3 fatores. Um deles era, por exemplo, no caso do Gorás, devido à taxa de sobrevivência do Gorás quando apanhado e quando devolvido ao mar, que não fazia sentido trazer esse pescado para a terra. Então, baseado no princípio das altas taxas de sobrevivência dos Gorás, que, por exemplo, estão abaixo do tamanho mínimo e que, por isso, não podem ser vendidos em lota, mas devido à sua alta taxa de sobrevivência, o governo dos Açores conseguiu montar um caso em que isenta os pescadores de trazerem esse Gorás para a terra e de certa forma, autoriza a devolver esses indivíduos ao mar, o que seria um grande erro, trazer esses juvenis de Gorás para a terra, desculpem, sabendo nós que a taxa de sobrevivência é muito elevada. Isto também, por outro lado, acabou por demonstrar novamente a especificidade das artes de pesca, a diferença entre o arrasto, onde o nível de mortalidade ou do nível de sobrevivência é muito baixo, e comparando com o palangre de fundo, onde o nível de sobrevivência já é maior, e até comparando com a linha de mão, onde a taxa de sobrevivência é altíssima. E depois até poderíamos pôr, ou iniciou-se uma pequena discussão entre a comparação
do efeito de palangre de fundo e da linha de mão, no sentido de reduzir aquilo que nós chamamos a pesca não desejável. E, de facto, a linha de mão poderá ter outros problemas, mas seria muito mais eficaz porque reduz substancialmente a quantidade de pescado não desejável. Mas pronto, foi mais um exemplo em que a informação científica depois foi utilizada na tomada de decisão e, neste caso, ajudou que o governo montasse um caso em que permitia a isenção, a exceção desta obrigatoriedade de descarga. Há pouco mencionaste, assim, por alto, aqui o projeto, o MAPGES. Esse projeto tinha como objetivo, portanto, contribuir para a avaliação também, ainda nesta área do estudo do mar profundo, e também está ligado à implementação da Diretiva 4 Estratégia Marinha, no que diz respeito ao estado ambiental do mar. De que forma é que esta estratégia está a ser implementada? Bom, a Diretiva 4 da Estratégia Marinha é um documento, é uma estratégia bastante complexa e eu não sou a pessoa mais indicada para descascar essa estratégia, mas na realidade existem 12 descritores em que os vários países, e neste caso a região dos Açores também, deveria avaliar o estado ambiental em função desses 12 descritores e deveria tomar todas as medidas necessárias para que se atingisse um bom estado ambiental baseado nesses 12 descritores. O MAPGES é um projeto fantástico, é um projeto que basicamente tenta não só promover o desenvolvimento ou a produção de novo conhecimento, por exemplo, vou ter que falar nisto porque é a nossa paixão hoje em dia, nós conseguimos desenvolver uma nova tecnologia de baixíssimo custo para conseguir fazer a exploração do mar profundo à escala do nosso bolso e que não dependêssemos dos grandes navios da frota internacional que quando passassem pelos Açores, nomeadamente os navios do Ifremer, ou até os navios dos nossos colegas alemães, para não estarmos dependentes da passagem desses navios com grandes meios de investigação para fazer trabalho de exploração do mar profundo. Então, durante o projeto MAPGES, em conjunto com outros projetos, porque nenhum projeto é independente, sim, são vários projetos que, de certa forma, ajudam a construir diferentes peças para um puzzle. E o MAPGES ajudou a montar esse puzzle. Mas pronto, fizemos um trabalho fantástico, desde a compilação da melhor batimetria disponível para os Açores, da exploração de várias zonas que nunca tinham sido exploradas nos Açores, onde foi descoberta, por exemplo, também no contexto do MAPGES, mas em parceria com a Fundação Oceano Azul, a nova fonte hidrotermal que foi chamada Luso, e foi chamada Luso porque foi a primeira fonte hidrotermal que foi descoberta por investigadores portugueses, em navios portugueses, numa campanha portuguesa e com tecnologia ou material ou equipamento português, neste caso foi o ROV Luso, e por isso, por ser digamos, um consórcio unicamente português que possibilitou a descoberta desta fonte hidrotermal, chamamos-lhe Luso. Mas pronto, o MAPGES depois aquilo que pretende fazer, ou que está a fazer, é sintetizar esta informação toda e, de certa forma, tentar identificar áreas dentro, por exemplo, da Zona Económica Exclusiva dos Açores, que possam ser prioritárias, quer do ponto de vista da conservação, quer do ponto de vista de se atingir diferentes objetivos de gestão. E este projeto, em conjunto com o projeto Atlas, em conjunto com os outros projetos todos que nos últimos 20 anos contribuíram com a informação científica, em parceria com a Fundação Oceano Azul e com o governo regional no âmbito do Blue Azores, está a tentar identificar áreas prioritárias para a conservação e para a gestão, para a gestão e conservação, que possam depois ser discutidas pelos stakeholders, pelos utilizadores e pelo governo regional, no sentido de implementar a área, o Marine Spatial Planning, que é o ordenamento do espaço marítimo, que é um dos principais desígnios da estratégia quadra, da diretiva quadra.
E regulamentar os usos do mar. Pronto, já tocaste aqui também na questão de teres liderado, digamos assim, a equipa do MapGES, ter participado nessa expedição oceanográfica, a Blue Azure Expedition, e sobre a descoberta do Luso. Acho que tinhas aqui umas imagens para nos mostrarmos da fonte hidrotermal. Sim, está a correr agora. Pronto, esta é a fonte hidrotermal Luso, é a fonte hidrotermal descoberta nos Açores, a fonte hidrotermal do mar profundo, mas a menos profundidade, está a cerca de 570 metros, tem várias características únicas até agora. É uma fonte hidrotermal onde a temperatura dos fluidos não é muito alta, está à volta dos 60 graus, mas é uma fonte muito rica de ferro e de hidrogênio. E o ferro, quando depois, por fenómenos oceanográficos, é trazido para a superfície, poderá ser digamos, adubo para a produção primária. O fitoplâncton depende muito ou pode utilizar o ferro para se multiplicar e, portanto, poderá ser uma fonte de aumentar a produtividade e pode ser uma das razões pelo que o facto do Monte Submarino Gigante ser tão produtivo. Obviamente que esta ligação não está demonstrada, mas o facto de ser uma fonte hidrotermal em que liberta grandes quantidades de ferro e de hidrogênio poderá ajudar ou poderá contribuir para o aumento da produção neste monte submarino. Do ponto de vista da informação da gestão e da informação para a gestão, esta descoberta acaba por ser também um bom caso de estudo, porque creio que foi das descobertas mais rápidas até serem implementadas medidas de gestão. Por exemplo, esta fonte hidrotermal foi descoberta em junho de 2018 e passados 12 meses o Governo Regional tinha passado legislação específica para a proteção desta fonte hidrotermal. E nós costumamos dizer, não só no caso da fonte hidrotermal, mas também no caso de outros, pronto, já passou as imagens da fonte. No caso de de outros exemplos, que nos Açores a distância, a facilidade com que a comunicação é estabelecida entre a comunidade científica e os decisores políticos é muito fácil. E existem poucos sítios na Europa onde estas ligações sejam tão estreitas e sejam tão efetivas há tanto tempo. A maior parte dos nossos colegas dos projetos europeus acabam por sentir um bocadinho invejosos da facilidade com que nós temos de comunicar com os nossos decisores políticos e, de certa forma, conseguir passar as mensagens e a informação científica para os nossos decisores políticos. É uma característica quase única dos Açores que tem que ser sempre ressalvada, sempre trabalhada e tem que se fazer um esforço para manter. Não é de agora, já vem de há muitos anos para cá, em que houve sempre uma ligação muito forte entre a Universidade dos Açores e os governos regionais, de forma a que seja feita uma passagem da informação científica de utilidade para a gestão. E também, se calhar, é pertinente o facto de muitos dos decisores políticos eram investigadores, portanto também conhecem, têm algum conhecimento sobre as matérias que são debatidas, que estão em cima da mesa. Essa era uma das questões que eu tinha aqui para ti, já respondeste. Entretanto, íamos passar aqui à questão do Atlas, que foi apresentado no estudo em fevereiro, curiosamente ainda hoje há pouco no Jornal da Tarde da RTP Açores também saiu uma peça sobre o assunto, e creio que já temos aqui também um comentário de alguém que nos está a ver, o Luís Barcelos, que pergunta, e o Atlas acho que vem na sequência desta pergunta, que é: existem evidências de impactos de alterações climáticas no oceano profundo e nos montes submarinos? O Atlas responde a isso, não é? Sim, eu não vi a notícia, mas disseram-me que tinha passado na RTP Açores. Foi um trabalho que foi publicado em fevereiro, numa revista com bastante impacto na comunidade científica, o Global Change Biology. E antes de passar aos detalhes desse trabalho científico, fazer dois comentários. Que isso é um trabalho liderado
por investigações dos Açores, mas é um trabalho que envolve 58 autores de cerca de 20 países diferentes. É um E mega os Açores, projeto. sim, e os Açores são líder, o que demonstra mais uma vez não só a nossa capacidade de liderança da investigação, como a qualidade do trabalho que se faz a nível de investigação científica que se faz nos Açores. E às vezes, desculpa dizer, é mais reconhecido lá fora do que cá dentro. Mas esse, esse trabalho acaba por beber muito nas últimas projeções que foram feitas sobre os potenciais impactos das alterações climáticas nas condições ambientais do mar profundo. E o que essas projeções indicam é que, na maior parte da zona do Atlântico Norte, e o trabalho foca-se apenas no Atlântico Norte, haverá um aquecimento das águas do mar profundo, haverá uma redução do oxigênio disponível, uma redução do fluxo de matéria orgânica para o mar profundo, em que muito das comunidades bentónicas que referimos ao bocado dependem, mas haverá também uma acidificação do oceano, fazendo com que o habitat deixe de ser adequado para muitas destas comunidades. Esse trabalho que tu referes, aquilo que nós fizemos foi tentar projetar, baseado nessa informação sobre como será o ambiente do mar profundo daqui a 40 ou 50 anos, projetar qual é que seria esse impacto na qualidade do habitat disponível para estas espécies. E aquilo que verificamos é que o habitat vai deixar de ser adequado para muitas espécies, em que em algumas espécies a redução do habitat disponível é de cerca de 90%. Noutras é menor, mas, portanto, a generalidade dos modelos, independentemente da parametrização dos modelos, ou seja, a confiança é bastante grande, independentemente dessa parametrização, a indicação que nos dá é que o habitat vai deixar de ser adequado para muitas das espécies bentónicas para as quais os modelos foram desenvolvidos, nomeadamente os corais da profundidade. Em relação aos peixes, como os peixes podem mover, aquilo que o estudo demonstra é que muitas destas espécies, devido ao aquecimento das águas, vão ter tendência a migrar para norte à procura de condições mais favoráveis para os seus ciclos de vida. Obviamente que estes são tudo projeções, mas acabam por alertar para a necessidade de ter em conta os cenários de alterações climáticas nas medidas de gestão que são feitas. Mas a mensagem é clara no trabalho, é que sem haver uma redução efetiva das emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera, que as alterações climáticas vão ter um efeito, inclusivamente no mar profundo. Obviamente que esse efeito pode-se tentar mitigar esse efeito, nomeadamente através da identificação de quais serão aquelas áreas em que são adequadas para as espécies hoje e se continuarão a ser adequadas amanhã, no futuro, em cenários de alterações climáticas. Essas áreas poderão ser consideradas áreas de refúgio e por isso deveríamos ter algum cuidado para não as danificar agora, para elas poderem continuar a ser uma fonte de genética de larvas ou até de adultos, para poder vir a colonizar as áreas que poderão vir a estar disponíveis no futuro. Ou seja, nós neste trabalho também apontamos a identificação destes refúgios climáticos como sendo uma prioridade para a gestão, neste caso do mar profundo, num contexto de alterações globais. Depois daí a importância, então, da criação das áreas marinhas protegidas. Sei que também, acho que querias fazer referência a isto. O Atlas é o primeiro projeto, portanto, que quer pôr em prática no Oceano Profundo o Tratado de Galway, que foi de 2013, sim. Creio que também disseste que este era um dos objetivos também do teu trabalho. Tens trabalhado para cumprir alguns objetivos de sustentabilidade. Portanto, este projeto também vem responder aqui ao desafio, digamos assim, do Tratado de Galway. Um dos temas que eu também sei que querias... Está a passar aqui um filme? É o filme do Projeto Atlas, mas eu posso falar um bocadinho sobre a Declaração de Galway que fazer a ponta à Declaração de Belém. A Declaração de Galway é uma declaração que promove a cooperação não só
científica entre os dois lados do Atlântico Norte, entre a Europa, os Estados Unidos e o Canadá. E o projeto Atlas teve essa grande vantagem, que foi pôr os investigadores do lado europeu a comunicar e a fazer trabalho de investigação em conjunto com os investigadores do lado americano e canadiano. E foi apenas através dessa colaboração que nós conseguimos ter dados suficientes para, por exemplo, produzir aquele trabalho que falámos sobre as alterações climáticas. Porque sem estas colaborações estreitas nós não tínhamos acesso aos dados que existem no Atlântico, no lado americano, não tínhamos, digamos, a imagem global do que é que se poderia vir a passar no Atlântico Norte. E esta colaboração que existe, ou que deu um salto muito grande durante o projeto Atlas, é para manter, e a declaração de Galway acabou por ser expandida no âmbito da declaração de Belém, que foi assinada na Torre de Belém, em Lisboa, em que promove a estender a colaboração científica também para o Atlântico Sul, não só apenas entre a zona europeia e americana, mas também com os nossos colegas do Atlântico Sul, nomeadamente do Brasil e da África do Sul. E nesse âmbito, nós, na Universidade dos Açores, no Centro Oceanos, no IMAR, conseguimos nos posicionar de tal forma que estamos envolvidos num projeto de investigação que se chama iAtlantic, que permite, então, expandir o conhecimento científico para o Atlântico Sul, em estreita colaboração com os nossos colegas do Brasil e da África do Sul. E o projeto iAtlantic é a continuação natural do MapGES e do Atlas, dos projetos que falamos anteriormente, e na expansão também para o Atlântico Sul, de forma a termos uma abordagem ao nível e à escala do Atlântico e não à pequena escala regional dos Açores ou à escala do Atlântico Norte. Um dos temas também que sei que gostarias de abordar aqui tem a ver com, e é um tema que acaba muitas vezes por estar aqui na ordem do dia, por gerar alguma preocupação, que é a mineração do mar profundo. Os Açores são referenciadas como uma das regiões da Europa com o maior potencial para esta atividade, devido aos maciços de sulfuretos polimetálicos gerados pelas fontes hidrotermais. Esta atividade, à partida, e segundo o que se sabe, não é propriamente uma atividade considerada sustentável, que vá ao encontro dos padrões de sustentabilidade que se pretendem. Estiveste também envolvido no projeto MIDAS, que creio que foi um dos primeiros projetos que estudava o impacto da mineração nos ecossistemas do mar profundo. Que mudanças podem ocorrer no fundo do mar com a atividade da mineração e também quais são as principais conclusões deste projeto do MIDAS? Bom, antes de entrar nos detalhes, de referir que o MIDAS foi o primeiro e infelizmente foi o único. Não houve continuidade do financiamento europeu para projetos que focassem os potenciais impactos ambientais da exploração mineral e também não houve projetos de âmbito nacional que o fizessem. Aquilo que nós fizemos no âmbito do projeto MIDAS foi um projeto também muito interessante, mas basicamente enquadra-se tudo na linha de conhecer o mar profundo, de conhecer os impactos das atividades no mar profundo e contribuir com a informação que possa ser útil para a gestão. Foi um grupo muito vasto, onde estava eu incluída na Colasso, a Marina, o Ricardo Santos e o Filipe Porteiro também ainda na altura, e nós fizemos trabalhos liderados pela Marina em laboratório, onde a Marina tentou fazer a simulação de quais seriam, não sei se ela falou, não me recordo se ela falou nisso na conversa que teve com vocês, onde simulou as plumas que poderiam ser ou que possam vir a ser produzidas pela exploração mineral e o efeito que essas plumas teriam nos corais e nos peixes. E basicamente chegou à conclusão que a partir de um certo nível de densidade ou de concentração, que as plumas teriam um efeito nefasto nos corais e também teriam um impacto na capacidade metabólica dos peixes. Por outro lado, nós em colaboração com a doutora Manuela Juliano, da Universidade dos Açores, na terceira, fizemos uma modelação
oceanográfica da dispersão dessas plumas, para tentar perceber, por exemplo, se nós fizéssemos uma exploração mineral em determinado ponto na região dos Açores, até onde é que essas plumas poderiam se dispersar. E na realidade o que esse trabalho demonstrou é que, devido às particularidades topográficas da região dos Açores, nomeadamente com a costa média atlântica, com os montes submarinos, onde as correntes são relativamente aceleradas, existem fenómenos de afloramento ou upwelling, verificou-se que, independentemente do sítio onde nós fizéssemos a simulação da dispersão de plumas, essas plumas dispersariam horizontalmente cerca de 100 km e verticalmente cerca de 1000 metros. Ou seja, uma exploração mineral a cerca de 1000 metros de profundidade, as plumas chegariam à superfície ainda em concentrações superiores àquelas concentrações achadas aceitáveis pela legislação internacional, e que dispersariam cerca de 100 km na horizontal, ou seja, uma atividade de exploração mineral a 100 km, por exemplo, do Princesa Alice, que é um importante banco de pesca, poderia afetar as comunidades de peixe e os corais que vivem no Princesa Alice. E essa foi a principal mensagem do projeto. Portanto, dois níveis. Um é que as plumas criadas têm impacto, como demonstrado nas experiências em laboratório, nas comunidades bentónicas e nos peixes. E, por outro lado, que a dispersão dessas plumas é muito grande em regiões como as dos Açores. E acabou por ser um trabalho útil, porque de certa forma contrapôs um bocadinho as experiências que estavam a ser feitas nas zonas da planície abissal da zona do Pacífico, onde todos os modelos de dispersão de plumas acabavam por apontar para um impacto muito localizado. E mais uma vez alertou para a necessidade de serem avaliados os impactos caso a caso, região a região, e que é difícil generalizar e não podemos pegar nos ensaios que são feitos no Pacífico a 5 mil metros de profundidade e assumir que num monte submarino da região dos Açores ou numa crista oceânica será igual. Este trabalho, desculpa, só para terminar, este trabalho no âmbito do projeto Midas, também centrado nos Açores, como eu disse com os nossos colegas Ana Colasso, Marina e entre outros, acabou por ser transferido também para o nível da discussão das Nações Unidas. Quem faz a regulamentação da exploração mineral no âmbito das áreas para além da jurisdição nacional é um organismo que se chama International Seabed Authority, que é responsável não só por estabelecer os contratos para a exploração, para a exploração mineral do mar profundo nestas zonas para lá da jurisdição nacional, mas também é responsável por criar as regulamentações ambientais para que essa exploração possa ser feita com os mínimos impactos possíveis. E tanto eu como a Ana, como a Marina, temos fornecido variedíssima informação que tem alimentado essas discussões no âmbito desta Organização das Nações Unidas. Essa era a minha próxima questão para ti, tinha a ver precisamente com o apoio à decisão em relação à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, e a minha questão é, portanto, há várias equipas, há vários projetos que têm fornecido informações e estudos científicos a esta autoridade, e a minha questão portanto, a ISA já reúne os requisitos científicos necessários para definir quais as áreas que vão ser excluídas desta atividade? A minha opinião muito pessoal é que não. Por exemplo, eu não sei se a maior parte das pessoas está familiarizada, mas na zona da costa média atlântica já existem várias concessões para a prospecção mineral associada a fontes hidrotermais. Nomeadamente, os nossos colegas franceses, russos e polacos, em que o caso das zonas concedidas à Polónia estão adjacentes, mesmo coladas à zona da plataforma continental estendida que Portugal submeteu nas Nações Unidas. Ou seja, existem interesses para a exploração mineral na crista média atlântica, perto dos Açores. Existem já contratos de prospecção assinados
pela esta International Seabed Authority, mesmo sabendo que o conhecimento científico que temos nessas zonas é bastante reduzido e que não se sabe, por um lado, quais serão os verdadeiros impactos que a exploração mineral poderá ter, como, por outro lado, também não se sabe quais são as comunidades que vivem e que habitam nas zonas que poderão vir a ser impactadas pela exploração mineral. Eu não sei se o som está a chegar em qualidade, a minha imagem parece que está a tremer. Não, continuo-te a ouvir perfeitamente. Ok, mas só para terminar, e o MapGES foi um projeto fantástico em que, por causa do brinquedo que nós chamamos, que nós desenvolvemos, uma câmara que nos permite fazer, um assessment muito rápido do que é que vive nas diferentes estruturas geomorfológicas. Nós conseguimos visitar várias dezenas de locais que nunca tinham sido visitadas, e essa informação já foi transferida para várias formas de discussão internacional, não só no âmbito do International Seabed Authority, mas também no âmbito da Convenção para a Diversidade Biológica, no sentido de identificar áreas que sejam ecológicas e biologicamente sensíveis, mas que está tudo ligado, está no sentido de identificar estas áreas que possam também ajudar à discussão das zonas de não mineração e ajudar à discussão de que se vale a pena fazer mineração do mar profundo ou não. Mas voltando outra vez à tua pergunta, nas zonas onde existem contratos de prospecção para a exploração mineral, não existe conhecimento científico suficiente para garantir que o bom estado ambiental é mantido. Ainda havia aqui um outro projeto, também um H2020, o Mércios, que também, acho que lá está ligado também ao Atlas, etc. Portanto, é um projeto que supostamente, e tu sei que também querias falar dele, que queria desenvolver, sim. É um projeto engraçado porque, de certa forma, acaba por fechar agora o ciclo da conversa, que é um projeto que tenta avaliar se existem as condições técnicas ou o conhecimento científico e as condições técnicas para fazer a recuperação dos habitats depois de eles terem sido impactados. Por exemplo, no caso da exploração mineral, se houver de facto exploração mineral, como é que nós podemos recuperar ou acelerar a recuperação dos ecossistemas que foram impactados? Mas o mesmo pode ser, de certa forma, transcrito para os impactos da pesca. Em zonas que tenham sido muito impactadas pela pesca, se existem conhecimento científico e ferramentas em que nós possamos, de certa forma, reconstruir os habitats que existiam nessas zonas e, de certa forma, conseguir acelerar o processo de recuperação. Aquilo que o Merces fez, também neste caso associado à Marina, à Ana Colasso e a outras, foi demonstrar que a tecnologia existe, mas que a escala espacial dos impactos possivelmente é demasiado alargada para nós conseguirmos aplicar as tecnologias que foram desenvolvidas de repovoamento, por exemplo, com corais, de forma a acelerar de facto a recuperação dos ecossistemas do mar profundo. Nós fizemos um trabalho também interessante em que comparamos aquilo que anda a ser feito a nível da restauração dos ecossistemas terrestres e dos ecossistemas costeiros, e as principais comparações foram, por um lado, no mar profundo nós temos a oportunidade única de ter ainda alguns ecossistemas virgens, que podem servir de ponto de referência para a restauração no futuro. Temos também a oportunidade única, no caso da exploração mineral, de poder conhecer os ecossistemas antes de eles serem impactados, coisa que nos ecossistemas terrestres muito dificilmente acontece. Mas, por outro lado, temos algumas dificuldades. As dificuldades prendem-se com a escala temporal de recuperação na maior parte dos organismos, está uma escala temporal de décadas ou às vezes de séculos, o que torna muito difícil, por um lado, a recuperação dentro daquele envelope climático que nós temos atualmente, o que faz com que, voltando depois outra vez às alterações climáticas, que
a recuperação destes ecossistemas poderá não acontecer porque as alterações climáticas já produziram efeitos em que certas áreas deixarão de ser adequadas para a sobrevivência destas espécies. Por isso, novamente, a necessidade de, por um lado, conhecer muito bem o que é que existe na zona económica exclusiva dos Açores e no mar profundo dos Açores, implementar medidas de gestão espaciais que sejam eficazes agora, mas que contemplem as previsões para as condições ambientais no futuro, mas por outro lado continuar a ver e a estudar e a tentar perceber como é que nós poderemos acelerar os processos de recuperação das zonas que já foram impactadas através destas metodologias de restauro, em que o projeto MERSES, que está a terminar agora, deu os primeiros passos. E quando eu digo deu os primeiros passos é que foi o primeiro projeto que, de certa forma, tentou o primeiro ou o segundo, que tentou avaliar como é que poderia ser feita o tal restauro das comunidades do mar profundo. Telmo, muito obrigada por toda esta informação. A nossa conversa já ultrapassou muito o tempo previsto, já vamos em 50 minutos. Antes tenho aqui ainda um comentário de alguém que nos está a ver, o Manuel Amaral, portanto, que diz que os fundos marinhos e os seus ecossistemas têm vindo a ser alvo de estudo no sentido de proteção, portanto, as políticas que têm sido implementadas têm tido portanto, têm sido positivas, digamos assim, e ele, a questão que coloca, deixa no ar, não sei se queres comentar, é, apesar de sentirmos a atmosfera do arquipélago dos Açores com grande qualidade, porque não um estudo sobre os produtos químicos, entre eles o enxofre e nitratos, lançados pelos navios nas grandes rotas marítimas comerciais? Eu não consigo responder diretamente a essa pergunta, mas eu creio que nós temos também dentro da universidade grupos de investigação que se focam na qualidade, não só apenas na qualidade do ar, mas também na qualidade da água, e que de certeza absoluta que existem alguns trabalhos que andam a ser feitos na avaliação do bom estado ambiental da qualidade da água. Nós temos no nosso grupo a Inês Martins, que tem feito vários trabalhos sobre, por exemplo, o impacto dos metais pesados, mas também do enxofre ou de outras matérias que possam vir a ser libertadas, por exemplo, no âmbito da exploração mineral, o impacto desses químicos nos vários organismos, lá está, nos corais, nos peixes, mas também noutros. E há muitos anos atrás foi feito também um trabalho liderado pela Valentina Costa, sim, sobre os níveis de mercúrio, por exemplo, no pescado e no atum. sim, no atum, nos outros pescados e nos consumidores desses produtos. Portanto, é uma pergunta pertinente, mas eu creio que está a ser avaliada. Obviamente que eu não sou a pessoa indicada para fazer comentários nesse sentido. Não sei se antes de terminarmos queres fazer mais algum comentário, alguma observação, alguma coisa que nos tenha escapado e que queiras fazer referência. Não, eu penso que está tudo. Obviamente que há um comentário geral que pode ser feito sobre a questão do apoio à decisão. É preciso, é bom ressalvar o facto que os Açores, ao contrário, por exemplo, do continente português e da maior parte dos nossos colegas insulares, a Madeira ou até as Canárias, os Açores não têm um instituto de apoio à decisão. Os Açores e o Governo Regional dos Açores têm, digamos, nas suas secretarias pessoas responsáveis com muita qualidade para dar resposta às inúmeras obrigações que as regulamentações internacionais hoje obrigam, mas acaba por estar muito dependente do apoio que a Universidade dos Açores dá. Não é que seja mau, mas possivelmente será necessário repensar essas ligações que existem entre o governo regional e quem está a dar esse apoio à decisão de forma a otimizar os processos, criar, por exemplo, linhas de investigação que sejam mais duradouras no tempo, e o caso da exploração mineral e o MIDAS, e o facto de não ter havido um seguimento do MIDAS é um bom exemplo. O MERSES e o facto de não haver um seguimento do MERSES também poderá ser outro exemplo. Ou seja, há sempre espaço para repensar o formato em que o apoio à decisão é feito. Obviamente
dando mais capacidade às pessoas que estão neste momento na linha da frente dessa apoio à decisão. Muito obrigada, Telmo Morato. Tens aqui a Clara Raposo a dizer parabéns, continuação de sucesso nos projetos presentes e nos futuros. É esse também o meu desejo. Obrigada mais uma vez. E amanhã, para todas as pessoas que estão a acompanhar aqui a conversa, deixo já o tema que será o que aprendemos nos parques arqueológicos subaquáticos. Portanto, vamos estar à conversa com José Luís Neto, vai ser uma conversa moderada pela Carla Damaso. Mais uma vez, obrigada e boa tarde. Obrigado, Gina, e muito sucesso para este Obrigada. Adeus.